1 Samuel, capítulo 10. Samuel unge a Saul, rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Saul entre os profetas. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Saul escolhido rei. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constituiu um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino,
escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. 1 Samuel capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Saul proclamado rei. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? E de quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse:
O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque e a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas, antes, fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. 1 Samuel, capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso os hebreus.
Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira, o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para molar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas.